Olá, meus amigos, voltamos para nossa aula de revisão, né, do Livro dos Espíritos sobre as considerações da pluralidade das existências. Vamos fazer a pergunta para abrir o pensamento, né, o nosso pensamento, que é a seguinte: se a alma existia antes do corpo, qual a sua situação? Qual era a sua situação? Se ela existia antes do corpo, como é que ela estava antes disso? Bom, e aqui lembrando que vamos ver de que lado estão as probabilidades, se existe a pluralidade das existências ou não, mas vamos encarar isso de um ponto de vista diferente, não é? Lembrando que é só como um estudo filosófico e esquecendo tudo que os espíritos nos falaram até agora. Bom, se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal, né? Então, pensando que a reencarnação não existe e que só existe uma vida. Se a nossa atual existência corpórea é única, só temos essa chance, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. Então, sendo a alma de cada um de nós, considerando que a nossa alma nasceu junto conosco na mesma hora, assim, nossa mãe pariu, nascemos e a alma nasceu. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento. E se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer, né? Se a nossa atual existência corpórea é única. A alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. Então, se a gente só tem uma vida, nossa alma nasceu junto com a gente, né? Agora, se a gente não tem só uma vida, a gente tem que pensar que existe uma anterioridade para a alma. Né? Se existe uma anterioridade para a alma, se a gente tem mais de uma vida, como estaria essa alma antes? Qual era o estado? Que tipo de existência? Que tipo de forma ela tinha? Bom, não há meio termo, não há uma coisa intermediária. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Né? Se ela existia, como ela estava? Né? Qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, como se não existisse, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, se tinha consciência de si mesma, era uma individualidade progressiva, né, que vai melhorando a cada existência, ou é uma individualidade estacionária, que não melhora nunca. Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Que tipo de grau? Ela era evoluída? Ela era inferior? Como é que era? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, com o senso comum, que a alma nasce com o corpo, né? Ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostra a alma aptidões, né, habilidades tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Quer dizer, que você tem um filho e esse filho, por mais que você tente educar, ele tem ideias opostas, independentes dele mesmo. O que faz com que ele saia desse jeito? Se só existe uma vida, se a alma não veio de outro lugar, por que ele é tão diferente? Segundo, de onde vem a aptidão, a habilidade extranormal, além do normal, que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Né? Como é que vem crianças assim super inteligentes, super bem dotadas, né? Se a alma nasce na mesma hora que o corpo? Terceiro,
De onde em uns as ideias inatas que nascem junto com as pessoas ou intuitivas que noutros não existem. Né? Por que uns nascem já com uma certa sabedoria e outros nascem totalmente imbecis? Quarto, de onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios, né, ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio que elas nasceram, né? Você tem uma família cheia de bandido, nasce uma criança maravilhosa, super generosa, caridosa, que perdoa. E você tem uma família cheia de pessoas caridosas, generosas, bondosas, e nasce uma criança ali que quer roubar, quer bater, é uma criança violenta. De onde vem isso? Quinto, por quê? Abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros, né? Imagina, você nasceu numa família que não te deu educação, mas você é uma pessoa muito para frente, muito adiantada, com pensamentos revolucionários, tal. Como é que é? Por que há selvagens e homens civilizados? Por que no mundo todo mundo não é igual, já que as almas vêm na mesma hora? Se tomardes de um menino o tetote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, nos nossos melhores colégios, será que ele se transformará num cientista? Num Laplace? Num Newton? Será que ele se transformará em alguém que vai revolucionar a história só porque você educou essa criança na melhor escola? Será? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais, né? Ou elas são iguais ou desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões, de habilidades, se elas são todas iguais? Dir-se-á que isso depende do organismo, então depende do corpo. Mas então chamamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Então achamo-nos em presença de uma doutrina imoral e uma doutrina monstruosa, porque vai dizer que você teve sorte de nascer inteligente e o outro teve azar. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Por que Deus concede que umas tenham dons maravilhosos e as outras não sabem nada? Corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Será que ele cria pessoas assim? Olha, você vai ser o melhor dos melhores, você vai ser o pior dos piores. Será que Deus criou essas almas assim? Bom, ficamos aqui por enquanto. Vamos responder essas outras perguntas nas próximas aulas de revisão. Então, quer dizer que vocês já sabem as respostas. Nós só estamos passando aqui para colocar a matéria mais concretamente na nossa mente. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, deixa o seu like, dá uma curtida no nosso vídeo, compartilha esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, façam suas perguntas, suas sugestões, seus comentários, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.